Record News Rural. Oferecimento. Consórcio Agro Bradesco. Maquinário em até 100 vezes. Oi, bom dia para você. São Paulo bateu recorde na produção de abacate, um alimento rico em vitaminas que ajudam na prevenção de doenças. No ano passado, o estado produziu mais de 190 mil toneladas, um crescimento de 8% na comparação com a safra anterior. Esse resultado fez o estado ultrapassar regiões tradicionais no cultivo da fruta, como Minas Gerais. No interior, Altinópolis reúne condições ideais para o cultivo. Os pés no pomar na propriedade em Altinópolis estão carregados. A colheita do abacate começa em 2 semanas. A natureza dá o aviso. A fruta com a casca opaca já pode deixar o pé. Se ela ainda tem brilho, precisa ficar mais um pouco. Produzir abacate é negócio e paixão para a família do Danilo há mais de 4 décadas. Ele entra assim na família há uns 40 anos. E desde a década de 80, meu pai começou a plantar. A gente trabalhava com manga na época, né? Foi quando eu nasci, em 80. E daí estamos até hoje mexendo com a fruta. Aí fomos adaptando ao abacate. Ele começou a produzir uns 10 anos após, né? Lá para a década de 90, 92. E a gente está até hoje no ramo. A área plantada tem 17 alqueires. A expectativa é colher 260 toneladas entre março e agosto. Período da colheita do abacate da qualidade Fortuna, que já tem destino. A gente carrega ele aqui nos caminhão, caixa plástica e manda para São Paulo, Rio, manda muito para o Nordeste, manda para o Sul. Então a gente distribui praticamente o Brasil todo, menos Centro-Oeste que ainda não tem muito consumo, né? Até tem, mas não tanto. O custo da produção fica em média R$1 e a venda R$1,50. Na propriedade são produzidos 3 tipos de abacates. O quintal, mais comprido, o Fortuna, com formato mais achatado, e o Margarida, redondo. São Paulo produziu mais de 190 mil toneladas de abacate no ano passado, um aumento de 8,5% na comparação com a safra passada. Esse resultado colocou o estado à frente de regiões tradicionais do cultivo da fruta, como Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. O engenheiro agrônomo diz que a região de Altinópolis reúne condições ideais para o cultivo do abacate, como a altitude, por exemplo, o que garante a qualidade da fruta. A altitude que a gente tem, né? A gente consegue escalonar a colheita aqui de abril até julho, mais ou menos, dependendo da condição do ano, né? Muda de acordo com o ano, pela questão de, principalmente a variedade quintal, por exemplo, o quintal tem uma suscetibilidade a alterações brutas de temperatura, aí tem um abortamento. Então dá-se preferência de colher o quintal e depois o Fortuna, que ele tem condições de período maior de colheita. E pela precipitação da região de Altinópolis, a questão de temperatura média anual aqui, é uma condição legal de ter a cultura do abacate. Mas é preciso estar atento ao pomar, que pode ser alvo de doenças. Em alguns casos, apesar da mudança estética, a polpa da fruta não é prejudicada. Isso aqui nada mais é do que a verrugose, né, ou a famosa sarna, né, causada por um fungo. Mas ela, da questão do abacate, é mais questão de estética mesmo. Agora, uma outra situação que às vezes a gente acaba encontrando é essa aqui, ó. O que é isso? Isso aqui nada mais é um dano, principalmente esse ano que a gente teve uma incidência maior, né, da safra do ano de novembro até fevereiro. Agora a gente teve picos de alta temperatura, né? Onde tivemos semanas ali que atingindo temperaturas recordes, né? Principalmente no mês de novembro, né? Nada mais é que isso aí é um dano causado por queima do sol. Sol, então? Isso. Também não tem nenhum problema se por acaso eu achar no supermercado algo assim? Já nesse caso, acaba onde está a queimada, acaba madurando mais rápido, né? O abacate já foi o vilão da dieta. Hoje é considerado um superalimento, usado em pratos salgados e doces. A fruta é rica em vitamina E e gorduras boas, que ajudam a prevenir doenças do coração. Pesquisas também apontam que o ácido oleico, um dos tipos de gordura, aumenta a saciedade. O óleo extraído da fruta também é usado na produção de cosméticos. O consumo do abacate no Brasil ainda é considerado baixo. Segundo o IBGE,
menos de 2 quilos por ano, enquanto no México chega a 7 quilos e nos Estados Unidos, 4. Quem produz a fruta torce para que o consumo aumente ainda mais. Como abacate todo dia, praticamente, porque eu vou em toda hora, estou em roça, e às vezes um abacate maduro não resiste. Eu vou lá, abro ele e mando para dentro, né? Uma pesquisadora encontrou uma alternativa para a produção de fertilizantes no Chile. Por incrível que pareça, ela usa urina humana. Algumas vezes por ano, auxiliares desta cientista chilena fazem um pedido incomum a amigos e familiares: doem urina. Isso mesmo, um líquido importante para resgatar o fósforo, um mineral raro e essencial para criar fertilizantes. Há algum tempo, o uso do fósforo, tradicionalmente obtido de depósitos minerais, tornou-se popular para aumentar o rendimento das culturas. A sua produção global está concentrada em alguns países, como Marrocos, China, Estados Unidos e Rússia. Mas as reservas mundiais estão diminuindo e a guerra na Ucrânia disparou o valor dos fertilizantes e dos seus componentes, incluindo o fósforo, cuja tonelada passou de $276 em 2021 para $938 no ano seguinte, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Diante desse cenário, essa pesquisadora trabalha em uma alternativa simples para extrair fósforo da urina, prática que já é realizada em diversos países do mundo. Segundo a cientista, que tem doutorado em engenharia química ambiental, apenas parte deste fósforo é absorvido e o restante vai para a urina e posteriormente perdido nas águas residuais. Ela é usada como fertilizante também em outros lugares. Nos Estados Unidos, França, Nepal e Ucrânia, os agricultores recorrem ao líquido para fazer crescer as plantas. Para criar o fertilizante, o experimento chileno mistura a água do mar, que fornece o magnésio necessário, com a urina recebida de familiares e amigos e dos 5 membros da equipe de pesquisa. Após alguns dias de descanso, a combinação dos dois líquidos desencadeia o que os cientistas chamam de precipitação de fósforo, que é a solidificação desse material em cristais brancos do tamanho de um grão de areia, prontos para serem usados como fertilizantes. Cerca de 500 gramas desses cristais poderiam fertilizar 1 tonelada de solo para o cultivo de tomates. A quantidade formada depende da qualidade do líquido ou dos nutrientes que contém. É diferente se a urina for fresca ou se for a primeira do dia. Numa das experiências foram utilizadas 4,5 litros de urina e 250 mililitros de água do mar para produzir cerca de 80 gramas de cristais. A técnica é promissora. Um ser humano urina em média 1,5 litro por dia. A cientista estima que se a urina humana mundial fosse reciclada, 20% dos fertilizantes sintéticos poderiam ser substituídos por esses cristais. No Chile, a urina não consta da lista dos 679 fertilizantes autorizados. Portanto, de acordo com este cientista, não poderia ser utilizada. Mas, como a urina não é um importante vetor de doenças, não requer processamento pesado para uso na agricultura. A proposta também poderia contribuir para reduzir os efeitos devastadores que o excesso de fósforo gera em lagos, rios e oceanos. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a poluição por fósforo é uma das principais causas da perda de biodiversidade e contribui para a degradação dos ecossistemas dos quais a humanidade depende. Os preços de comercialização da cenoura continuam estáveis no interior de Minas. Entenda agora o motivo. Na região produtora de São Gotardo, Minas Gerais, as cotações da cenoura continuaram estáveis entre os dias 8 e 12 de abril, fechando a média de R$ 95,00 a caixa suja de 29 quilos. Apesar da oferta reduzida, produtores optaram por não mudar os preços, a fim de assegurar a competitividade no mercado nacional, tendo em vista os valores mais baixos praticados por outras praças. Porém, vale ressaltar que já existe uma previsão de diminuição da oferta para os próximos dias,
fator que pode favorecer aumento de preços em decorrência das chuvas previstas, segundo meteorologistas. Os colaboradores do Hortifruti Cepea dizem que a qualidade das raízes está melhor em comparação às últimas semanas, mesmo com a persistência de problemas como bifurcações, mela e podridão, mas agora em menor escala. O lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa do empreendedorismo rural ocorreu em Brasília. A ação visa fortalecer o desenvolvimento socioeconômico do setor em todo o território nacional. Fortalecer as capacidades produtivas e o desenvolvimento socioeconômico, gerar trabalho e renda aos empreendedores do meio rural, além de contribuir para o crescimento da produção. Esses são os principais objetivos da Frente Parlamentar Mista, lançada na Câmara dos Deputados essa semana. 212 deputados e senadores vão promover o aprimoramento da legislação e a criação de políticas públicas para o setor. Essa frente parlamentar ela vem, de certa forma, para contribuir no diálogo, na construção de ideias. Nós sabemos da importância que tem os grandes players, exportador de soja, milho, carne, mas nós sabemos também a importância que tem um pequeno e médio agricultor, que é o grande responsável por colocar alimento na mesa. Agora nós estamos abrindo diálogo com a Embrapa, com o INCRA, vamos falar com os presidentes da FPA, ministro de Agricultura, Desenvolvimento Agrário. Os empreendedores do campo produzem cerca de 70% dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. Empregam 77% da mão de obra rural. O setor é responsável por 10,1% do PIB e é a base da economia de 90% dos municípios do país, de acordo com a CONAFER, Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Aqui tratamos de um modal de desenvolvimento, não um modal de segmento. Aqui não somos nem A nem B, aqui somos Brasil. Por isso que precisamos discutir empreendedorismo rural, porque temos tantos produtores rurais como povos de florestas precisando desse palco, dessa oportunidade para tal. Um agricultor ele pode ser um empregador, O indígena pode ser um viabilizador de emprego, de trabalho e de economia. O grande pode continuar inovando na sua cadeia de produção. Devemos criar um cenário, um palco, onde que as pessoas possam se oportunizar a evoluir empreendendo. Nos assentamentos rurais, o empreendedorismo mostra resultados. Inserir as famílias no processo de desenvolvimento da região, a exemplo de um conjunto de famílias que hoje já se organizam em cooperativas, que se organizam em associações, que já acessam mercados com alguma dificuldade. A comissão tem um papel central, a relação do INCRA com os parlamentares, para liberar entraves que possam haver na legislação para o desenvolvimento dos assentamentos é fundamental. E a inserção desses assentamentos com o conjunto das propriedades e do desenvolvimento rural do município onde eles estão inseridos. A demanda internacional pela uva brasileira está aumentando neste ano, mas o clima atípico ainda gera dor de cabeça para o produtor porque os cachos não vêm apresentando a qualidade necessária para o mercado internacional. As expectativas sobre os envios brasileiros de uvas de mesa estavam altas para o primeiro trimestre, considerando a abertura da janela de exportação aos Estados Unidos em fevereiro. Porém, o desempenho nacional vem sendo prejudicado pelo clima, que está chuvoso no Vale do São Francisco desde o final de janeiro. Assim, a qualidade e a quantidade de uvas está limitada na região, afetando os embarques. De fato, segundo informações da equipe do Hortifruti Cepea, com base nos dados do Comex Stat, o Brasil exportou 605 toneladas em março, um recuo de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, e o menor volume mensal de 2024 até agora. Em receita, foram arrecadados cerca de US$ 1.700.000, baixa de 40% no mesmo comparativo. Por conta da baixa oferta e preços em altos patamares, exportadores optaram por comercializar as uvas no mercado nacional. Apesar dos desafios enfrentados, o mercado norte-americano é o maior destino das uvas brasileiras, respondendo por 72% dos envios de março. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá!
Record News Rural. Oferecimento. Consórcio Agro Bradesco. Maquinário em até 100 vezes.